Olá, meus amigos! Como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal para que você possa aprender um pouquinho e compartilhar também essa informação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, te convido a se inscrever, deixa aí o sininho ligado para quando a gente tiver vídeo você ser avisado e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com mais profissionais, com mais gente da sua rede aí, dos seus colaboradores, enfim, para que mais pessoas possam ter acesso. Bom, hoje nós vamos falar sobre fixação, tá? E fixação com buchas de nylon. É isso aí, buchas de nylon, aquelas famosas buchas que você vê aí que normalmente é utilizado no dia a dia por muitos profissionais, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre as buchas, quais tipos de buchas você deve utilizar, qual é o diâmetro dessa bucha, qual que é o diâmetro do furo, qual é o parafuso que você deve utilizar para fixar com essas buchas, né? E as buchas estão presentes no nosso dia a dia em qualquer tipo de serviço que você vai fazer. Então, qualquer tipo de serviço que você vai fazer hoje em dia, de fixação, você precisa ter ali na sua caixa de ferramenta, tem que ter a bucha, tem que ter o parafuso, tem que ter algumas coisas para que você possa estar fazendo uma fixação legal. Beleza? Então, vamos lá. Fixação, aplicação com buchas, né? Então, esse aqui é um material que a gente preparou aqui, é um material rápido, curto para você assistir. E as buchas de fixação estão em toda parte de nossas residências, trabalho e principalmente nos serviços que executamos todos os dias. As buchas S são muito utilizadas pelos vidraceiros todos os dias e são as mais conhecidas. Mas afinal, você sabe qual é a melhor bucha a ser utilizada e por quê, né? Quais são as melhores buchas que você pode utilizar no seu dia a dia? E antes de qualquer coisa, a gente precisa saber algo muito importante, que são as buchas de nylon e metal que proporcionam a melhor qualidade na sua fixação, pois elas têm uma maior durabilidade, a resistência à tração. Já a de plástico, que é a de polietileno, ela não oferece a durabilidade nem a resistência, né, que você precisa para uma boa fixação. Portanto, buchas de plásticos não são indicadas para fixação que requerem segurança. Isso mesmo, galera. Muito cuidado, tem muita bucha de plástico sendo vendida no mercado, sendo comercializada no mercado. E você precisa, na hora que você for comprar uma bucha, na hora que você for na casa de ferragem e ali comprar a bucha, peça sempre bucha de nylon, tá? As buchas de plástico, elas tendem a fazer... O que acontece com elas? Elas rasgam, né? Dependendo do parafuso que você estiver utilizando, ela vai rasgar dentro ali do furo e ela não vai proporcionar a fixação com segurança que você precisa. Então, sempre utilize buchas de nylon, beleza? Ok. Bom, buchas sem anel e buchas com anel, né? Tem dois tipos de bucha de nylon, gente, que você pode estar utilizando, que é essa que tem o anel, né? E é essa aqui que não tem o anel, ok? Então esses dois tipos de bucha de nylon aqui, com anel e sem anel, são as mais utilizadas, ok? E elas são produzidas em poliamida, que é o nylon, ok? Nada de plástico, de nylon. Ela tem uma ótima resistência à tração, alta durabilidade e não resseca e não quebra, tá? Então, qual que é a diferença da bucha de nylon para a bucha de plástico? A bucha de plástico, com o tempo, ela resseca. Ela pode ressecar e ela pode quebrar, coisa que não acontece com a bucha de nylon. Por isso que você deve utilizar uma bucha de boa qualidade. Ela possui aletas para não girar em falso. Qual é a utilidade dessas aletas? É justamente para não deixar a bucha girar. Então, quando você coloca essa bucha lá no furo, ela não pode girar, né? Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de você fazer o furo com o diâmetro correto, para que não corra o risco dessa bucha ficar muito frouxa dentro do furo e não ficar girando, tá? Então, muito cuidado com o diâmetro que você vai fazer, ok? Utilizado com parafuso de madeira, atarrachante e sextavado soberbo. Ou seja, você pode utilizar tanto esse parafuso, né, que é um parafuso para madeira, ou você pode utilizar também um parafuso alto atarrachante e sextavado com rosca soberba. Ok? Bom, mas afinal, tem alguns cuidados que devemos tomar ao utilizar as buchas convencionais tipo S. Parece simples,
mas olha o que precisamos saber quando quando vamos precisar usar essas buchas. Primeiro, a gente precisa saber o diâmetro da bucha, tá? O comprimento da bucha, eu preciso saber, o diâmetro do furo para a bucha, profundidade do furo, tipo de parafuso, diâmetro do parafuso, comprimento do parafuso e principalmente a carga de tração que ela suporta, espessura da peça e a espessura da peça ser fixada, tá? Então, gente, é o seguinte, não é simplesmente eu comprar a bucha e ir lá, colocar a bucha e pronto, acabou. Dependendo do comprimento do parafuso, dependendo da espessura do material que eu vou fixar, o parafuso ele não vai entrar suficiente nessa bucha. Ou então, dependendo do parafuso que eu utilizar, esse parafuso ele vai exceder o tamanho da bucha. Então, qual que é o tamanho correto do parafuso que eu devo utilizar? Como que eu calculo, como que eu chego a um parafuso correto para utilizar, dependendo da bucha que eu vou utilizar, né? Vamos lá. Então, primeiro aqui, ó, diâmetro das buchas. O diâmetro da bucha é definido pelo modelo. Então, bucha S10, o diâmetro externo é 10 milímetros, ou seja, eu tenho que utilizar aqui a broca de 10. Bucha S8 já diz que o diâmetro é 8, bucha S6, 6, e a bucha S5, o diâmetro externo é 5 milímetros, ou seja, esse diâmetro aqui, ó, tá? Esse diâmetro aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, essa área aqui tem 5 milímetros, aqui 6, 8 e 10. Existem buchas de 12 milímetros também, mas não é o que a gente precisa mostrar aqui, só para você ter uma ideia mesmo, mas tem buchas com uma espessura maior. Nós temos aqui agora, tá? Comprimento da bucha. O comprimento da bucha, elas são padronizadas, tá? Então não é dependendo da marca, é um tamanho de bucha. Não, isso é um padrão. Então, por exemplo, uma bucha 10, ela tem um comprimento de 50 milímetros, tá? Então, ó, o comprimento dela aqui, ó, essa altura dela aqui é 50 milímetros. A bucha de 8, ela tem 40 milímetros, a bucha de 6, ela tem 30 milímetros e a bucha de 5, ela tem 25 milímetros. Isso aqui é uma medida padrão de mercado, tá? O furo. O que determina o diâmetro do furo é a bucha, ou seja, se a bucha for S6, a broca a ser utilizada é de 6. Gente, não utilize bucha, não utilize broca com diâmetro de 6,5. Ah, a bucha tem 6, então vou fazer um furo de 6,5. Não. O diâmetro da broca tem que ser de 6 milímetros, tá? E o comprimento do furo deve-se tomar o cuidado conforme a medida abaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, se o parafuso é de 5 milímetros, o comprimento do furo, tá? O comprimento é de 35 milímetros. Lógico, vai depender do substrato, do parafuso e da espessura do que você vai utilizar. Então, observe aqui, ó, que o parafuso S5 ele tem 25 milímetros, certo? Se ele tem 25 milímetros, o seu furo vai ser 10 milímetros maior, tá? O de 6 vai ter 40 milímetros. Vamos ver qual que era o comprimento da bucha de 6, ó, 30 milímetros, tá vendo? O de 8 é 50 milímetros e o de 10, 60 milímetros. Então, esse é o comprimento, é a profundidade do furo. Então, vamos lá. O diâmetro da broca é o diâmetro da bucha e o comprimento do furo, tá? É o comprimento da bucha mais 10 milímetros, ou seja, o seu furo ele vai ser 10 milímetros maior do que a bucha. Por quê? Porque o parafuso ele vai entrar 10 milímetros além da bucha para ele poder abrir a bucha, ok? Bom, tipos de parafuso. O primeiro vamos ao diâmetro do parafuso a ser utilizado. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, uma bucha S5, esse parafuso ele vai ser de 2,8 a 3,8 de diâmetro, ok? Então, não pode ser um parafuso mais grosso que 3,8 se você estiver utilizando uma bucha de 5. Se você estiver utilizando uma bucha de 6, esse diâmetro do parafuso ele vai de 3,5 a 4,8, tá? Então, muito cuidado com o diâmetro do parafuso. O pessoal me perguntou, Cirilo, tem gente que usa parafuso 4,2, mas eu prefiro usar o parafuso de 4,8
porque ele dá mais aperto, ele dá mais, fica mais apertado, dá um aperto melhor. Realmente ele dá um aperto melhor, mas isso tudo vai depender, gente, da bucha que você está utilizando. Se você estiver utilizando uma bucha de plástico, por exemplo, esse parafuso de 4,8 ele pode ser um problema para essa bucha de plástico. Na bucha de nylon, essas especificações aqui são para a bucha de nylon, tá? Então, para uma bucha de nylon 4,8 realmente vai dar um aperto melhor, o parafuso vai ficar mais firme, não vai ficar com tanta folga e você vai conseguir uma qualidade melhor no aperto. Realmente isso procede, tá? Mas o fabricante ele já estipula aqui, ó, de 3,5 a 4,8, tá? Esse é o diâmetro do parafuso que você deve utilizar. Se você estiver utilizando uma bucha de 8, o diâmetro desse parafuso é de 4,5 a 6,1. E se for uma bucha de 10, parafuso com diâmetro de 6 a 8 milímetros de diâmetro. Então perceba que, de acordo com a bucha, você tem aí um limite mínimo e máximo para utilizar o parafuso correto, tá bom? Então, muita atenção com isso daí. Comprimento dos parafusos. Então, conforme eu falei para vocês, aqui você precisa estar atento a uma informação muito importante, pois a não observação tem causado muito acidente por não se atentar à espessura do objeto a ser fixado. Gente, você precisa saber qual é a espessura desse objeto que você vai fixar. Pode ser uma madeira, pode ser um ferro, pode ser um alumínio, enfim, a espessura ela vai influenciar no comprimento do parafuso, tá? Então, de acordo com o comprimento de acordo com a espessura do material que você vai fixar, você precisa calcular o comprimento desse parafuso para que você possa também utilizar a bucha correta. Então, ó, o limite aqui é 30 milímetros mais T-fix. O que é T-fix? T-fix é a espessura da peça a ser fixada. Então, qual vai ser o comprimento do seu parafuso? Então, por exemplo, se você tiver uma bucha de 5 milímetros, estiver utilizando uma bucha de 5 milímetros, nós vimos lá que o comprimento da bucha é 25, certo? Se a bucha é 25 e o meu parafuso vai passar 10 milímetros aqui, ó, o meu furo vai ser mais 10 milímetros, eu tenho que calcular a espessura. Então vamos imaginar que esse meu material aqui tenha 10 milímetros de espessura, tá? Se esse meu material tem 10 milímetros de espessura e a minha bucha tem 30, eu tenho aqui já 40 milímetros. 40 milímetros com mais 10 que o meu furo tem que ter a mais aqui, então 40 milímetros, o meu parafuso ele tem que ter pelo menos 45 milímetros de comprimento, 45, 50 milímetros no máximo de comprimento, até porque se ele tiver mais de 50, ele vai bater no fundo do furo e não vai dar aperto. Então eu sempre recomendo ser um pouquinho menor, 5 milímetros a menos que a profundidade do furo. Então, 10 milímetros do material, mais o comprimento da bucha, daria 25 com mais 10, 35 milímetros. 35 milímetros, eu posso utilizar aqui um parafuso de 40 milímetros, ok? Mesma coisa se aplica à bucha S10, S6, S8 e S10. É o comprimento do furo mais o substrato, mais o material que eu tenho que fixar. Então, isso é muito importante você tomar cuidado de qual parafuso você vai utilizar de acordo com a bucha que você vai utilizar, beleza? Distanciamento entre as buchas. Muita gente tem dúvida, né, de qual é o distanciamento mínimo que eu faço com relação à bucha. Gente, muito cuidado, porque às vezes você faz lá uma fixação muito na borda da parede, muito na quina da parede, e essa bucha e essa quina da parede pode arrebentar, tá? Então como é que eu calculo isso? Qual que é a distância mínima que a bucha deve ter em relação à quina da minha parede? É de acordo com o comprimento, tá? Então, o comprimento do parafuso é isso aqui, ó. A minha bucha, por exemplo, tem 25 milímetros, né? Neste exemplo aqui, a minha bucha tem S6, tá? Se a minha bucha tem 30 milímetros, a distância mínima que o meu furo tem que ter da parede é igual a 1 vez o comprimento da bucha. Ou seja, se a minha bucha tem 30 milímetros, essa distância mínima aqui, ó, é 30 milímetros. Tá? Eu não posso fazer um furo
com uma distância menor que 30 milímetros, tá? Para eu fazer com um furo com uma distância menor que 30 milímetros, eu teria que usar uma bucha de 5, tá? 5, aí eu vou ter um furo aqui a 25 milímetros, tá? Então, muito cuidado com essa distância. Distância mínima é comprimento da bucha. Qual é a distância mínima entre uma bucha e outra? Qual é a distância mínima? Então, se eu tenho aqui, ó, uma bucha de 6 milímetros, que o comprimento é 30, essa distância mínima entre as buchas é duas vezes o comprimento da bucha, ou seja, eu tenho que ter uma distância mínima de 60 milímetros entre uma bucha e outra. Por quê? Porque na hora que essa bucha cria aqui, ou faz uma... Na hora que eu coloco o parafuso aqui nessa bucha, cria uma tensão aqui dentro e cria um cone aqui, ó, que dá um cone para cá e um cone para cá, tá? Então dá um cone aqui e dá um cone aqui, ó, ok? Este cone, ele normalmente cruza um com o outro. Na hora que cruza, isso pode fazer com que o substrato não suporte essa fixação e solte, tá? Então, essas são as regras para você utilizar a fixação da borda em relação à quina da parede, uma vez o comprimento da bucha, e entre buchas, 2 vezes o comprimento da bucha, tá? Então, muito cuidado com essa regrinha, esse cuidado que você deve ter para fixar seus materiais, tá? Então aqui, ó, nós temos um resumo rápido. Bucha de fixação sempre deve ser de nylon, com ou sem anel. O diâmetro da bucha determina o diâmetro do furo. O comprimento do furo do parafuso deve ser de acordo com a bucha a ser utilizada, e cuidado com o diâmetro do parafuso, pois ele vai garantir uma boa fixação do seu objeto. E lembre-se, a distância da bucha em relação à borda da alvenaria é de 1 vez o comprimento da bucha, e a distância entre buchas é 2 vezes seu comprimento, ok? Então aqui você tem aqui mais uns exemplos, ó, tá? Tem um resuminho rápido aqui do que você deve ter a bucha, ok? Então, hoje o que eu gostaria de falar com vocês é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aí pra gente aí, curte, compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Bom, eu queria mostrar isso. Obrigado e até a próxima.